Fonte. Amém, gente? Glória a Deus, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Cida, ela não está presente porque ela está no hospital com a mãe dela, acompanhando a mãe dela. Então, ela está lá no hospital junto com a mãe dela. Então, nós precisamos também cuidar dos nossos. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, lá do livro de Esther, no capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Esther, livro de Esther, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Amém? Todos encontraram? Está aqui atrás também. Glória a Deus. Vamos lá. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a seu respeito. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgride a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhe eles isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se o procedimento de Mardoqueu seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, mas achou pouco tirar a vida somente de Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Por esse motivo, Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Amém? Queridos, essa história de Esther, não sei quantos aqui conhecem a história de Esther. É um livro onde nós não encontramos a palavra Deus, nós não encontramos o nome de Deus no livro de Esther. Porém, nós vemos Deus agindo por trás da história. Nós vemos Deus agindo por trás de cada personagem aqui. Quando você olha para esse livro, né, um livro curtinho, um livro que poucos minutos você lê esse livro, e é uma história muito interessante, porque conta a história de uma mulher, de uma judia, que ela foi ali escrava para a Pérsia, e ela se torna uma rainha. E também conta a história de um homem que ele se levanta para destruir o povo de Deus. E nós não vemos, você vê nesse texto aqui, nesse livro, você vai ver que você não vai encontrar o nome de Deus, você não vai encontrar. É o único livro da Bíblia que nós não encontramos nenhuma menção a respeito de Deus. Porém, você vê Deus agindo por trás da história. Isso é algo muito interessante, porque isso nos ensina muitas coisas. E esse texto aqui em específico, Amã, ele é um alto funcionário ali do governo, ali de Assuero, do rei Assuero, e o rei lhe dá uma posição do qual diante dele, todo homem dali, debaixo daquela província, debaixo daquele reinado, deveria se prostrar diante dele. E Mardoqueu, por ser judeu, ele não se prostrava diante ali de Amã. E é algo muito interessante, porque quando Amã soube o que estava acontecendo, que Mardoqueu, ele não fazia isso, ele não se prostrava, porque os judeus, eles não se prostram diante de outros deuses, ele se enfureceu. E nós vemos aqui nesse texto que ele não queria só matar, ele achou pouco matar ali Mardoqueu, mas ele queria acabar com o povo.
E não vemos bombas explodindo ao nosso lado, nós não vemos soldados sendo fuzilados ao nosso lado. O diabo não existe, então o inferno não existe também, então eu vou ficar aqui, quando eu morrer, vai acabar tudo mesmo. Não. Querido, uma das coisas que nós precisamos, e eu quero falar aqui, a respeito destas coisas. Nós olhamos aqui Naamã. O que ele queria? Ele queria acabar com o povo de Deus. O que ele queria? Impedir o nascimento de Cristo, porque a salvação veio dos judeus. Jesus não havia nascido, então o Senhor separou um povo. O Senhor separou uma nação, para que através dessa nação viesse Cristo. Para que Cristo viesse. Então, qual era o principal objetivo de Amã ali? O principal objetivo de Amã era impedir o nascimento de Cristo. Então, se ele destruísse, ali era uma estratégia, Amã não sabia disso, mas Satanás sabia. E ele era um representante, um agente de Satanás. E Satanás sabia que se ele destruísse o povo de Deus, aquele povo judeu, ele ia conseguir impedir o nascimento de Cristo. Então, querido, da mesma maneira que o diabo hoje, ele trabalha da seguinte forma: impedir que você seja um crente fiel, porque impedindo que você seja um crente fiel, ele vai impedir que você pregue o evangelho e que pessoas venham se converter através da sua vida. Que pessoas venham conhecer o evangelho através da sua vida. Você sabe qual é o maior motivo do diabo levar as pessoas a pecarem? É exatamente isso. Impedir que o evangelho se expanda. Então Satanás, a estratégia dele primeiro é impedir que o evangelho chegue a outras pessoas. Amã, ele iria fazer exatamente isso, porque ele ia destruir o povo judeu. Você vai ver que ele não queria matar um homem. Ele não queria só destruir um homem, ele não queria acabar com o homem, ele queria acabar com o povo de Mardoqueu. Por quê? O povo de Mardoqueu representava Cristo, a nação de Israel representava o nascimento de Cristo. Então a primeira estratégia é impedir que o evangelho seja pregado. Você já percebeu? Você como líder de célula, você já percebeu quantos impedimentos você tem muitas vezes no dia que é o dia da célula? Já observou isso aí? É tantos impedimentos que o diabo ele faz, ele procura uma estratégia para impedir você de pregar o evangelho. Um outro ponto é que o diabo ele usa, e isso tem sido a marca dos nossos dias. Nós não vamos encontrar isso na Bíblia, mas você já percebeu que como as redes sociais, e hoje são tantas redes sociais, né? Eu sei que eu não vou lembrar de todas, porque eu nem conheço todas, mas nós temos aí Facebook, nós temos Instagram, nós temos aí o WhatsApp, né? Nós temos Twitter, nós temos aí TikTok, o que mais? Oi? Tinder já é outra coisa que misericórdia, mano. Aí você não deve nem passar perto desse negócio aí, viu? Se você tem Tinder aí, ó, diz Tinder aí, viu, meu filho? Eu não sei você, eu nunca passei, eu não conheço. Mas eu já vi falar disso daí. Então, você já percebeu? Uma outra estratégia de Satanás são as redes sociais. E não só as redes sociais. As distrações são tão grandes. Às vezes você pega lá, às vezes eu já vi lá o TikTok, o seu app de vídeos curtos. Quantos segundos é um vídeo aqui lá? 20 segundos. Mas você assiste só um vídeo? Quanto tempo você passa ali? Você já percebeu a quantidade de distrações que nós temos hoje? Você já percebeu aí que você está lá assistindo um vídeo, aí o colega chegou: ô fulano, vamos lá bater uma bolinha lá no campo lá? Aí você vai lá, bater uma bolinha no campo. Você já viu um monte de vídeo, agora você vai passar um monte de tempo jogando bola. Não estou dizendo que você não pode jogar bola. Aí você corre, fica lá correndo, aí você chega cansado, toma aquele banho, relaxa o corpo, vai dormir. Não orou, só viu o vídeo, está cansado, presta atenção.
O que eu estou falando não é que você assistir um vídeo, não é que você jogar um futebol, partida de futebol, é exatamente pecado, mas é uma distração que tira aquilo que é essencial de você, que é ouvir a palavra, que é orar. Se você orar, aí, quanto tempo você passou jogando futebol? Quanto tempo você passou vendo vídeo? Passei 2 horas vendo vídeo. Quanto tempo você passou orando? 4, aí beleza. Mas ninguém faz isso, irmão. Porque se você prestar atenção, 2 horas aí no vídeo, 4 horas orando, são 6 horas. Você tem 6 horas disponíveis durante o dia? Orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra. O problema é justamente, não é o que você está fazendo, mas são as distrações. E as festas então? E as festas? As diversões do dia a dia. No domingo, quando nós vamos para a igreja, você passa aqui no posto, né, de combustível, tem um monte de homem lá com cada moto, aquelas motos 1.100, 1.200, moto linda. Sabe o que eles vão fazer? Passar o dia andando. Passam o dia andando. Mas eles têm direito, pastor, trabalhar a semana inteira. Sim. Mas a distração que eu quero que você veja é o perigo que as distrações, então você não se prostra diante dessas distrações, mas o diabo faz de tudo para roubar a sua distração. Quantos vídeos você vê por dia? Quantos vídeos você está ali vendo? Não estou dizendo que você não possa ver, mas aquilo que você está vendo te edifica? É pregação? É palavra de Deus? Ou é, ai que legal, ai que meme bacana, cheio de meme aí, ai tanto meme, ai tem o meme até da galera da igreja lá. Querido, é distração. A distração, então Satanás, ele cria distrações. E talvez você diga, não, isso não tem nada a ver, não tem mesmo. Mas isso impede você de estar na presença de Deus, de buscar ao Senhor. Querido, uma das maiores estratégias do diabo é fazer com que você não perceba o tempo que você está sendo roubado. Quando passa o dia, já percebeu? Você já percebeu hoje, por exemplo, ontem à noite a Cida falou, você vai levar a Daiane e o Noah no hospital, porque o Noah tem retorno, né? O Denis ia trabalhar. Eu falei, caramba, eu não tinha planejado. Aí depois ela me avisa, você vai ter que fazer o velório. Eu falei, não tinha planejado também. Entendeu? Não tinha planejado. Aí já era de tarde, né? Cheguei em casa, né? Já era tarde, já teve um monte de coisa, estou lá, né? Assim, tá no hospital. Então, tinha coisa para fazer, tinha coisa para estudar, né? Ainda bem que eu vim para cá, orei de manhã. Aí, querido, quando eu estou lá em casa, lá estudando, pastora Taíde, falei, eita Jesus, quem foi que me descobriu aqui, gente? Aí um irmão lá da igreja do pastor Eduardo, né, ele mora lá próximo lá, ele já tinha me visto lá e passou lá. Mas graças a Deus que a visita dele foi rápida. Eu falei, irmão, né, perdão por não chamar você para entrar. Ele falou, não, pastor, eu vim convidar o senhor para pregar lá na igreja. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Ainda bem, né? Então, querido, você percebe, aí quando eu fui ver, já era hora de vir para cá, de vir para a igreja. Você já percebeu, né? Não é que foi distração, não teve distração hoje, mas o nosso dia é muito corrido. E se você não ora de manhã, se você não vai fazer o seu TSD de manhã, você pode ter certeza que à tarde você não vai fazer. E é exatamente aí que o diabo te rouba, porque à medida que você vai se distanciando de Deus, você vai ficando frio. E essa é a estratégia do diabo. Agora, um outro ponto importante, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Olha só o que esse texto ele diz. Eu quero que você grave esse texto aí, porque é um texto muito importante. Olha só. Porque não ignoramos os seus ardis. Deixa eu ler aqui na minha versão. Porque para que Satanás não alcance vantagem sobre nós,
pois não ignoramos as suas intenções. Querido, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita num contexto de instrução e correção. Ela foi escrita para os coríntios nesse contexto. E aqui no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele fala da importância, se você for ler o contexto, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala da importância do perdão. E olha só que coisa interessante a respeito disso, né? Então aqui, Paulo, ele abordando um caso específico da disciplina, ele também fala da restauração dessa pessoa na igreja. E ele destaca um ponto muito importante nesse texto, quando você vai ver, que ele destaca a importância do perdão, ou seja, para que a unidade da igreja seja mantida. Então a terceira estratégia do diabo aqui, é justamente fazer com que você tenha raiva, com que você não perdoa. Por quê? Nós não podemos ignorar a estratégia do diabo, mas buscar uma maneira, uma forma de causar divisão. Satanás, o que ele mais gosta, querido, é de causar divisão. Divisão não só no marido da mulher, mas divisão na igreja. Colocar um irmão com o outro, fazer com que o irmão fique com raiva do outro. Ele busca uma forma, uma maneira de causar divisão. Você já percebeu que a coisa mais difícil que nós temos é manter a unidade? Querido, é difícil. Por quê? Cada um de nós tem uma forma. Cada um de nós tem um jeito, tem uma maneira. Nós não somos iguais. Mas, como é que nós podemos manter a união? Como é que nós podemos manter a unidade? Sabe como? Abrindo mão da nossa vontade, em prol da vontade do outro. Ai, pastor, não faça isso não. E o meu orgulho? Querido, é exatamente isso. É abrindo mão. Num casamento, num relacionamento, se o marido não abre mão da vontade dele, se a mulher não abre mão da vontade dela, vai dar ruim. Precisa haver abnegação. Você precisa aprender a abrir mão se você quer continuar casado. Se você quer continuar na igreja, você precisa aprender a abrir mão da tua vontade. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele abriu mão da vontade dele. E uma das coisas, querido, que Paulo ele está dizendo aqui, justamente era para perdoar o irmão que havia pecado, que havia cometido um erro, para que Satanás não causasse divisão na obra de Deus. Então, nesse contexto, quando nós olhamos aqui Paulo, você vai ver Paulo preocupado com a falta de perdão. Querido, a falta de perdão, ela destrói relacionamento. Marido, preste atenção numa coisa. Aprenda a perdoar a sua esposa. Se ela fez uma comida que você não gostou, se ela passou a sua camisa de uma forma que você não gostou, né? Assim, desses dias atrás, de uma pessoa que estava reclamando que a mãe do cara ia todo dia lá na casa e ficava lá mexendo assim, falou, eu ia adorar, que eu tenho uma sogra assim que eu não precisava passar roupa, eu ia adorar. Deus não deu esse prazer para ela, né? Minha mãe foi, né, nós tínhamos casado, fazia 2 anos de casado, a minha mãe faleceu. E uma das coisas que nós precisamos compreender é justamente isso, querido. Abre mão. Se a tua esposa não passou a camisa do jeito que você gosta, querido, perdoa ela. Se o teu marido não fez as coisas do jeito que você gosta, perdoe ele. Perdoe o seu irmão. Perdoe o seu irmão, aprenda a perdoar, porque a falta de perdão, ela cria uma barreira que impede a unidade. E essa barreira, ela pode ser tão grande que chega à divisão. Agora preste atenção nesse texto aqui. A palavra vantagem sugere que Satanás pode obter superior. Não é. Mas a palavra vantagem, quando Satanás alcança vantagem, ele se torna superior a você. Preste atenção nisso. Satanás, ele não é. Ele é um leão sem dente. Ele ruge como leão, mas ele não é um leão. Satanás, ele não tem poder. A Bíblia diz que nós não devemos dar espaço ao diabo. Tomar posição, né? E se você toma posição, o que o diabo vai fazer? Ele vai fugir de você.
Agora, Satanás ele pode alcançar vantagem. A vantagem é que Satanás ele pode se tornar superior a você, sabe como? Explorando as suas falhas. Usando as suas falhas para te destruir. Satanás, ele quer te destruir. E como é que ele faz isso? Como é que esse inimigo ele faz? É justamente dessa maneira, olhando para as suas falhas e usando ela. Ele alcança vantagem. Você tem o Espírito Santo. Você tem discernimento espiritual através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mostra para você as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. Porém, quando você sai da presença de Deus, quando você peca, o diabo alcança vantagem. E aqui nesse contexto ele está falando de perdão. Quando você não perdoa, o diabo, ele alcança vantagem, querido. Deixa eu dizer algo aqui para você. Vocês já observaram? Vocês observaram as lutas que nós estamos tendo? Vocês já observaram, é luta financeira? Vocês já observaram, é luta na área da saúde? Vocês já observaram como nós estamos enfrentando as lutas, batalhas nesses últimos dias? Terríveis. Batalhas terríveis. Agora, querido, essas são batalhas. E você sabia que você pode perder uma batalha? Nós perdemos muitas batalhas. Mas perder uma batalha é uma coisa. Agora, o que nós não podemos perder é a guerra. Sabe o que significa a guerra? A nossa vida. A nossa vida diante do altar do Senhor. Existem pessoas que perdem a guerra? Existem. As pessoas que saem da presença do Senhor perdem a guerra. Batalhas você pode perder. Agora, querido, preste atenção. Ele usa momentos de vulnerabilidade nossa para nos atacar. Satanás, ele usa as tuas falhas para te atacar. Ou você acha que o diabo, quando você erra, você tem vontade de estar na igreja? Quando você comete um pecado, aquele pecadão bem peludo, né? Quando você está com o coração com raiva do irmão, se eu pego aquele Wagner, eu acabo com ele. Eu quebro o pescoço dele. Você não tem vontade de vir para a igreja. Eu vou lá da igreja, eu vou encontrar com ele. Eu não quero ver aquele cara. E aí você perdeu a palavra. Você foi roubado. Aí você vê ele aqui, né, com a pele até brilhando, fala, misericórdia. Olha só o irmão sorrindo e você com raiva dele. Eu estou usando o Wagner aqui, mas pode ser qualquer um. Pode ser o Gustavo. Eu estou com raiva daquele cara. Meu Deus, eu não aguento ver aquele barbudo lá na igreja. Se eu pudesse, eu arrancava a barba dele. O cabelo não, a barba, vamos começar pela barba, né? Sabe, queridos, o diabo alcançou vantagem. Aí você vê o Gustavo chegar aqui, com a esposa do lado, sorrindo. O filho vai casar. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento o sorriso dele. Que é igual a Amã. Amã foi exatamente isso, foi o que ele fez com Mardoqueu. Ele não suportava que Mardoqueu não se curvasse diante dele. E agora, sabe qual foi a história? Eu vou resumir aqui para você, depois você vai ler o livro. Mardoqueu, ele falou assim, vou fazer uma forca. Mardoqueu não. Amã, eu vou fazer uma forca e vou enforcar Mardoqueu. Não, vou enforcar todo o povo judeu. Você está achando que o diabo só quer acabar com o pastor? Você acha que é só o pastor ferirei, o pastor as ovelhas se dispersarão? Justamente por isso. Porque fica mais fácil pegar você. Por isso você tem que orar pela minha vida, viu? Cubra a minha vida de oração. Porque o diabo, ele quer destruir todos. Não é somente uma pessoa. Eu vou aproveitar que a pastora não está aqui, eu vou trocar para tirar, né? Porque ela fala demais, é o pastor, é o pastor, é o pastor. Todo mundo quer bater no pastor. Eu falei outro dia, a pastora nada, né? É uma só carne, né? Mas só carne, mas ela fica de fora, né? Estou brincando. Você entendeu? Qual é a estratégia do diabo?
A estratégia do diabo é fazer com que você fique com raiva. E ele use isso para te destruir, para te atacar. Então, nós precisamos entender e compreender, analisa a sua vida. Qual é a área que você está dando espaço para o diabo? O diabo, querido, quando ele alcança vantagem sobre nós, ele começa a trabalhar, não é somente numa área. Você já percebeu que tem pessoas aqui que estão passando problemas financeiros terríveis? Quem é que está resistindo você no reino espiritual? Satanás. Satanás está te resistindo. Satanás, ele quer impedir a pregação do evangelho. Você já percebeu como, graças a Deus, que esse ano nós temos célula multiplicando, mas nós tivemos aí 3 anos que nenhuma célula multiplicou. 3 ou quase 4 anos que nenhuma célula, muito pelo contrário, teve célula que fecharam. Houve um regresso. Eu falei, misericórdia, Senhor. Eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não aceito isso. Aí o Senhor, esse ano, a passagem do ano passado, o Senhor me deu essa palavra, que esse ano seria o ano do crescimento. E para a honra e glória do Senhor, nós vamos batizar mais de 50 pessoas. As células estão multiplicando. Aleluia! Aleluia! Querido, não aceite o que Satanás tem te resistido. Ele tem uma forca preparada, ele não quer só destruir você. Ele quer acabar com a igreja, ele quer que essa igreja feche as portas. Já imaginou essa igreja com as portas fechadas? Já imaginou a igreja com essas portas fechadas? Quantas vidas, você acha que é só isso aqui? Não é não. Você acha que é só essas pessoas que estão aqui? Não é não. Se você for olhar atrás de você, quantas pessoas tem? Atrás de você tem a sua família. Atrás de você tem os seus filhos. Atrás de você existem outras pessoas que serão alcançadas através da sua vida. Então o diabo, ele quer te paralisar, ele quer impedir você de caminhar. Você já parou para pensar na sua família, na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua esposa? Você já parou para pensar? Quantas pessoas o diabo quer destruir? O diabo queria destruir o povo judeu. E o que ele fez? Ele preparou uma forca. Não somente, ele não queria matar um homem. Ele queria acabar com o povo de Deus. E ali o Senhor começou a trabalhar, o Senhor começou a agir, o Senhor começou a preparar ali, né? Satanás havia preparado uma estratégia, mas Deus preparou uma outra estratégia. E no fim da história, Amã, ele morre enforcado na forca que ele fez, que ele próprio fez. Eu quero dizer algo para você: Satanás será preso na mesma armadilha que ele está criando contra a tua vida. Nós precisamos, querido, tomar posição. Nós precisamos resolver os conflitos. Resolva os conflitos. Quais são os conflitos? Satanás. Ou quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor colocava no meu espírito que tem pessoas aqui que estão vivendo situações financeiras terríveis porque você não tem perdoado. Você não tem perdoado. Perdoa. Se você tem ferido alguém, se você feriu alguém, querido, fecha essa porta, porque é através dessa porta que o diabo está tendo acesso à sua vida financeira. O Senhor colocava fortemente no meu coração que tem pessoas com a vida financeira amarrada por falta de perdão. Isso é só o começo, viu? Porque através da falta de perdão vem as doenças, através da falta de perdão vem a perturbação, através da falta de perdão vem os verdugos. Sabe o que são os verdugos? Demônios, enviados para atormentar a pessoa. Já percebeu? Como a pessoa que não perdoa, ela é atormentada. E nós aqui, Paulo, ele diz, pois não ignoramos as suas intenções. Querido, Paulo, ele deixa claro que o crente não deve ser ingênuo em relação a Satanás. Ele é real, ele existe. Ele é milenário, ele é inteligente. Eu não sou advogado do diabo, tá, gente? Não estou defendendo o diabo, estou falando para você quem ele é. Não estou defendendo o diabo, né? Quem assistiu o filme Advogado do Diabo? É forte, né? Tem um advogado do diabo, mas eu não sou, não. Eu só estou dizendo para você
que Satanás, ele é estrategista. E o motivo de muitas lutas e dificuldades é porque as pessoas têm ignorado. Ele opera intenções malignas, ele é um inimigo maligno, ele te odeia. E ele procura desviar você, querido, do seu plano, do seu propósito. E aqui Paulo, ele fala, quero voltar a falar aqui, perdoe, libere perdão, não vale a pena. Se você liberar perdão, sabe o que você vai fazer? Você vai expulsar Satanás dessa situação e você vai ver como você vai prosperar. Deixa eu contar algo aqui para vocês. Como vocês sabem, eu vivi com uma mulher e, obviamente, que essa mulher ela ficou com raiva de mim, com ódio de mim. E a minha vida, querido, ela não prosperava. E eu casei com a Cida e a vida não ia, não prosperava. Eu não era casado com essa mulher, quando eu morava lá no interior. Mas aí um dia a Cida, graças a Deus pela vida da minha esposa, ela falou assim, olha, você precisa pedir perdão para ela. Você precisa pedir perdão. E aí o Senhor preparou que ela veio aqui em São Paulo. E aí eu liguei para ela, falei, quero marcar um encontro com você, preciso conversar com você. E aí a Cida foi junto comigo e eu pedi perdão para ela. E por tudo aquilo que tinha feito, que tinha acontecido, eu não queria saber se eu era culpado, se eu não era. O importante é que ela tinha raiva de mim, ela tem ódio de mim. É a mesma coisa, querido, a respeito de conta, de dívida, você precisa procurar pagar a sua dívida. Porque quando você está devendo para alguém, aquela pessoa está amaldiçoando. Fulano me deve, não paga. Fulano fez isso, fulano é aquilo, fica falando de você. E ali o que aconteceu, eu pedi perdão para ela, e ela foi embora, eu nunca mais conversei com ela, mas deixa eu dizer algo para você. A minha vida financeira mudou a partir dali. Há um segredo espiritual. Talvez você hoje está aqui, e passando lutas, dificuldades, e você não sabe por quê. Porque Satanás tem alcançado vantagem sobre a tua vida. Então eu quero convidar você a se colocar de pé. A curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Comece a buscar aí dentro de você. Quais são as estratégias de Satanás contra a tua vida? Aonde ele tem alcançado vantagem? Comece a buscar do Senhor. Feche teus olhos. Comece a pedir para o Senhor, Senhor, me dá discernimento espiritual.